Olá, pessoal! Então, vamos lá. Correção de mais uma atividade do nosso grupo, do nosso curso, né? Desvendando o baralho cigano, Petit Lenormand do zero ao profissional. Bom, como vocês podem ver, agora a gente entrou no módulo de mini mesa real e a correção das atividades, dos exercícios, das mini mesas que eu deixo para análise para o nosso grupo, eu vou trazer a correção em vídeo, tá? E vai ficar disponível para os alunos na plataforma, tá bom? O que acontece, gente? Ali no grupo eu peço sempre a interação de todos, tá? E nós vamos ter alguns exercícios exclusivos do grupo, tá? Que eu não vou deixar aula gravada, vão ficar no grupo para estimular a interação de vocês, porque cada um vai ter uma interpretação, uma visão. Uma carta ela tem mais de um significado, tá? Mas assim, o que acontece? A mini mesa real, ela é uma técnica mais objetiva, tá? Ela é uma consulta rápida e objetiva, tá? A mini mesa real em si, ela não tem muita dificuldade, ela é uma técnica simples, tá? Pela metodologia da Kendra, que a gente já estudou, que tem as aulas, né? Tem lá nas nossas videoaulas como que funciona. E a gente traz daí metodologias da mesa real para a mini mesa real que sejam aplicáveis, tá? Mas a gente vai começar nessas primeiras, tá? Não precisamos ir tão a fundo. E vocês vão ver que não precisa mesmo, tá? Ela vai dar detalhes, vocês vão praticar isso também. Mas o que acontece? Se vocês não fizerem o básico bem feito, não adianta querer avançar, né, com outras técnicas se vocês não aprofundaram no básico o suficiente, não fizeram o que tem que ser feito ali no básico, tá, gente? Ali a gente já extrai as informações que o nosso consulente vem buscar. Depois a gente vai trazer um plus, vai trazer um bônus com as outras técnicas. Mas o mais importante é saber aplicar a técnica primordial da mini mesa real. Então a própria Kendra fala que cada casa, tá, ela tem um significado. E a gente vai usar um tipo de um checklist, tá? Então a gente vai lá na primeira cartinha, na primeira a gente vai ver qual é o tema da mesa. O tema da mesa vai estar na casa 8, tá? E na casa 8 a gente tem a carta do coração. Então, aqui a gente vai ter como tema, né, os sentimentos dela. Mas voltando um pouquinho, qual é o contexto que eu trouxe para vocês lá dessa mini mesa, tá? Muito importante. A gente fez toda aquela prática, eu não vou fazer todas essas práticas, porque quem assistiu as aulas já conhece. Quem não conhece, volta lá, porque senão a gente fica perdendo tempo retomando coisas muito básicas, né? Como é que faz a separação das cartas. A gente separou lá as nossas 5 cartas tema, né? Quais foram as nossas cartas tema? A mulher, o homem, a criança, a âncora e os peixes. O que ela queria saber? A vida pessoal dela ali, familiar, né? Não exclusivamente o casamento, a vida familiar. Ela, o marido, o filho, o trabalho e o dinheiro para os próximos 3 meses, tá? Então, nós separamos o nosso número máximo de cartas tema, 5 cartas, a mulher, o homem, a criança, a âncora e os peixes. Então, como vocês já sabem, a gente usa toda aquela técnica, né? Separa 5 cartas, vai lá, quantas faltam para 18? Faltam 13, então eu vou pegar mais 13, vou embaralhar somente essas 18 cartas, vou cortar e vou dispor aí, tá? Resumidamente. Eu disse que eu não ia retomar, mas eu retomei essa parte. Ok, gente, então, seguindo o baile. Reconheci a minha carta tema. Aonde que está a minha consulente? A minha consulente está na segunda coluna, tá? Qual é a primeira carta, segunda coluna e segunda linha? Muito importante, tá? Qual é a primeira carta que a gente tem lá? O cavaleiro. Então, a primeira carta nos diz o quê? O que ela mais vem saber, o que ela quer realmente saber. Ela quer realmente saber o que está vindo, o que está chegando, o que está para acontecer, né? O rumo que as coisas estão tomando, tá? Com a carta do cavaleiro. Então agora vocês vão ver ali que eu botei 2 vezes a carta tema, tá? Então ali no nosso checklist, agora nós vamos conferir a carta tema com os 4 cantinhos. A carta 1 com a carta 15 e a carta 10, 11 com a carta 5,
tá? Exatamente nessa ordem. Então, detalhes sobre o tema, né? Que nem a gente falou, né? As coisas que ela ama, as coisas que ela gosta, né? São os temas dessa mesa. As notícias, as surpresas positivas, alguns problemas, algumas dificuldades, né? E questões financeiras, tá? São os temas desta mini mesa para esta mulher, tá? São coisas que a mini mesa vai fazer referência para esta mulher nessa mesa, tá? Agora ali, no próximo passo do nosso checklist, tá? Eu coloquei para vocês, muito importante, fazer a separação ali, né? Marcou ali a consulente, a gente vai separar o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Ali, o que é crença de passado, crença limitante, tá? E o que é projeção de futuro. Tá? Exatamente esse joguinho da velha aí que eu fiz para vocês, tá? É exatamente assim que a gente vai separar. Então, ali na parte de baixo vai estar passado, presente e futuro. Na linha que a nossa consulente tá e na coluna, tá? A gente vai considerar presente, tá? Porque é a linha e a coluna aonde ela está, tá? E como as coisas estão se encaminhando à medida quanto mais vai para a direita, tá? Em direção ao futuro. À esquerda nós temos o passado, tá bom? Então, a gente pode considerar ali que em crenças de passado a gente tem o cavaleiro, tá? Então, ela carrega aí alguma crença ou uma lembrança ou uma memória de alguma visita, alguma notícia, algum avanço que ocorreu recentemente com ela. São acontecimentos muito recentes. Quanto mais próximo dela, mais recente, tá? Quanto mais distante, mais pro passado, tá bom? E a mesma coisa a gente vai falar ali em relação às projeções de futuro, tá? Então, o que ela tem, o que ela projeta? Ela tem pensado muito no trabalho, ali ela tem projeções em relação ao trabalho dela, tá? Ali tem jardim e tem os peixes. Então, a gente, de repente, pode pensar que ela pode trabalhar com comércio e ela quer expandir a clientela dela, quer mais visibilidade pro negócio dela, né? Então, que ela quer mais visibilidade, quer ampliar o negócio dela, né? Aumentar o faturamento dela, tá? Ali, em relação ao passado dela, então ela passou por problemas recentemente, ela teve alguns obstáculos, tá? Esse trevo acima pode estar nos dizendo que esses obstáculos foram amenizados, né? Então ela passou aí por uma grande dificuldade, mas teve essa situação amenizada recentemente, tá? Ali no presente dela, a filha, então ela vive no momento presente, a relação com a filha. Ali em cima a gente tem a nossa raposa descrevendo essa consulente como uma pessoa muito inteligente, muito estratégica, que costuma planejar as coisas, ela não é impulsiva, tá? Ela age, então, ela também racionaliza muito as coisas em relação à filha, né? Ou ao filho. Enfim, aqui, gente, é um exemplo, tá? Não tem consulente real. Isso aqui é um exemplo, é uma tiragem que eu criei, tá? Então, aqui, seguindo em frente. A gente tem ali o sol, a chave e o buquê em relação ao futuro dela. Então, uma boa perspectiva de futuro aí, de realizações, de solução, de surpresas positivas, tá? Ali a gente tem ela com o marido, então ele olha para ela olha para ele, então eles se enxergam com amor, com carinho, porque além de tudo é o coração que tá entre os dois, então entre os dois, tudo que tá entre eles cria uma sala entre eles, tá? O que também de certa forma é ruim para ela ali com aquela menina, porque em comparação, talvez ela esteja pensando muito no trabalho, e a gente tem lá aquela raposa e do lado tem a âncora, tá? E talvez falte um entrosamento, coisas que conectem mais ela e a filha. E quando eu falo assim, pode ser coisas do dia a dia, fazer mais coisas, brincar mais, participar mais, né? Talvez ela esteja muito focada no trabalho e não esteja vivendo tantos momentos com a filha para criar conexões maiores, né? Ter mais afinidades, enfim, tá? Todas essas são informações importantes para nossa consulente, né? O homem olha com amor e com carinho para ela, né? No entanto, atrás dele ali a gente tem aquela aliança, né? Então, mas pode ser que, como aquela aliança tá influenciada pelos peixes, pode ser que ele não esteja sendo tão parceiro dela financeiramente. Aí a gente não pode dizer o porquê, porque tudo tem um contexto, né? Às vezes ele pode estar desempregado e aí não tá muito preocupado, ou não ser realmente muito parceiro dela financeiramente por outros motivos. Enfim, a gente depois vai chegar lá. Tá? Então, qual é o nosso próximo passo? Agora, pessoal, nós vamos aplicar a técnica da distância. Tá? Para a técnica da distância, a gente tem que entender, né, o que é perto e o que é longe do consulente. Tá? Nós vamos trabalhar só com essas duas, perto ou longe. Tá? Perto é até 2 colunas antes ou depois do nosso consulente.
Lembrando sempre que a linha do destino fica fora de tudo isso, gente. A gente vai esquecer por um bom tempo lá daquelas últimas 3 cartinhas da linha do destino. Então agora, quais foram as cartas que a gente marcou? A gente marcou o homem, tá próximo da mulher, quer dizer que eles vão se manter próximos, há um bom entrosamento, um bom engajamento. Ali a gente também já fez as salas, que em relação ao consulente, a consulente sempre vão querer dizer mais. A filha sai próxima dela, isso é muito bom, as duas vão se manter próximas. Só fica aquela pequena dica, né, gente, de criar mais coisas entre elas, porque às vezes estão próximas, mas não tem vínculo, não tem aquelas afinidades em comuns, tá? Diferente ali dela e do homem, que tem o sentimento em comum, né? Um enxerga o outro, um olha pro outro. Mas vamos botar assim, né? A filha tá ali abaixo dela, vamos botar que ela carrega a filha também debaixo da asa, né? Mas faltam momentos aí de entrosamento, mais coisas, seria a grande dica que eu dou, tá? O que tá mais também perto dela? A questão do trabalho, tá? No entanto, a gente tem uma raposinha ali. Então, a gente vai aplicar o significado da âncora perto. Então, lá na nossa apostila, a gente vai ter que o Felipe Lenormand deixou que a âncora diz que, perto, né? Ela vai falar em empreendedorismo bem-sucedido, através de intercâmbio marítimo e sucesso comercial. E também um relacionamento verdadeiro, tá? Próxima do consulente, ela indica estabilidade emocional, material, sucesso consolidado após esforço, relacionamento sólido, estável, verdadeiro, segurança no trabalho e nos negócios, projetos firmes, enraizados, com base duradoura, empreendedorismo bem-sucedido, especialmente ligado a comércio, importação, exportação e profissões estáveis. O que acontece, né, gente? Ela vai ser uma carta que perto do consulente vai dizer que os negócios vão ir bem, que ela vai ser bem sucedida nos empreendimentos dela, tá? Aí o que mais a gente tem de informações ali? Se perto da carta da âncora a gente também tiver a carta do cavalheiro, do navio ou das cegonhas, né, vai anunciar mudanças na situação da profissão do consulente, tá? Agora, por exemplo, se a gente tem a carta dos ratos por perto, vai falar em diminuição de trabalho, né? Também pode falar em prejuízos, tá, gente? Então a gente vai olhar também as cartas ao entorno, tá? Ali a gente tem a carta da raposa, né? Então a raposa ela também vai nos dar uma atenção, né? Vai falar que ela vai estar muito estratégica. E também a gente vai ter essa confirmação, a gente já teve, né? Porque tá na linha de projeção de futuro dela, tá? A carta do coração próximo do consulente, ela vai indicar que ele tem amor próprio, que ele se sente amado, tá? A carta do trevo próxima do consulente fala de boas oportunidades, de energia positiva, de talismã, de proteção energética. O sol próximo do consulente fala em prosperidade, em fartura. Agora vamos abordar um outro aspecto aqui, tá, na técnica da distância, e por isso que o que acontece? A mini-mesa real, ela pode ou não ser usada aplicando a técnica da distância, tá, gente? Mas agora vocês vão entender por que eu acho ela fundamental. Além disso tudo, desses montes de detalhes que ela vai trazendo para nossa mini-mesa, tá? E ó, gente, isso que eu falei, eu não tô focando naqueles outros, nas outras minúcias, a gente ainda tá no básico, tá? Então, assim, ó, uma outra coisa, ela queria saber do setor financeiro. Vocês viram que o dinheiro, ele ficou longe dela, tá? Mas a gente também vai aplicar a técnica da distância para as cartas tema, tá? Então eu tenho lá os meus peixes, tá? Então na primeira coluna, ali antes, né, na primeira coluna anterior aos peixes, eu tinha jardim, homem e chave. Não esqueçam, a linha do destino não conta. E antes, 35, 24 e 31, né, âncora, coração e sol, tá? Anel e buquê. Todas essas cartas estão próximas da carta dos peixes. Então, vai haver uma realização financeira para ela? Sim, tá? Ela consegue resolver problemas financeiros, de dinheiro, tá? Mas não no período da mesa. Tá? As coisas podem começar a se movimentar, algo começa a acontecer no período da mesa, mas os peixes estão distantes dela. Então isso não vai acontecer nesse período. Ah, mas como é que eu sei que vai acontecer? Porque eu tenho duas cartas de realização na proximidade dos peixes, que é o sol e a chave. Tá? A chave traz solução, o sol traz solução, traz prosperidade, traz realização, né, sucesso, quer dizer que ela vai ser bem sucedida. Esse sol está afetando lá essa âncora. O que mais que eu tenho perto do sol? Né? Eu tenho a criança, eu tenho a chave, eu tenho esse homem, eu tenho o coração, eu tenho essa mulher, eu tenho o trevo. Aquelas montanhas lá, elas também são afetadas pelo trevo, pelo sol, então ela consegue superar problemas e obstáculos, né, e deixar isso tudo para trás, né? Já tá para trás, já tá, ela já deu as costas, ó, ela tá de costas ali e essas montanhas estão na linha de passado dela, tá? Então há sim superação, esses problemas ficam para trás, tá? Olha só pela técnica da distância, só pela técnica da distância. E não é isso o que mais o nosso consulente quer saber?
não é isso que ele busca mais, saber se o problema dele vai ser resolvido. Então a gente tem ali a chave, o sol dizendo que sim, mas que os problemas dela não vão ser resolvidos financeiramente dentro desses 3 meses. Mas ela vai, tá? E ali, tá? Por mais que eu tenha este homem dando as costas para alguma aliança, ela conta sim com o apoio dele de alguma forma, tá? Que mais ali? Por quê? Porque eu tenho a chave, então a solução, as coisas se resolvem, tá? Ali, o buquê, notícias positivas, né? Surpresas, momentos felizes, momentos alegres, tá? Principalmente influenciando as parcerias, pode ser o casamento dela, pode ser parcerias de negócios, enfim, mas tá muito conectado a esse homem. E lá em cima também tem a questão financeira, tá? Às vezes a gente tem que abrir mais o leque, né, gente? Então agora? Eu vou ler por blocos, tá? Eu vou fazer as leituras dos blocos em torno das cartas temas ou das cartas mais importantes, né? Ali da mulher eu tenho ela sob influência lá dessa raposa, ali a criança, eu tenho ali na linha dos pensamentos dela, ela, né? É uma confirmação praticamente, tá? De tudo que a gente já falou. Tá? Então ali ela buscando respostas, buscando novidades, ideias, porque a gente tem ali a raposa, né, relacionada a trabalho, tá? Então ela pode estar montando aí estratégias de divulgação, porque lá na frente a gente depois vai ter lá aquele jardim, tá? Então ali na questão do sentimental dela, a gente tem aí uma expectativa, né, a busca de pequenas oportunidades, mas uma sensação de estar protegida, de ter sorte, né, um sentimento, tá? E ali na manifestação, né, das situações, alguns problemas, né, em relação a essa filha, mas que ela encontra a solução, porque lá no fim a gente tem o sol, tá? São coisas que vão se resolver sim, até porque, né, tem um grande sentimento ali, esse sol tá influenciado por esse coração, e lógico, não podia deixar de ser diferente, né, mãe e filho, ou filha, tá? Pode ser que essa montanha também esteja representando aí esse distanciamento, uma certa frieza, né? Uma falta de olhar aí para esse filho, tá? Mais um reforço aí da situação, tá? Em torno da questão sentimental, das coisas que ela ama, ali em torno da nossa carta tema, a gente tem o trabalho, tem o marido, tem a raposa, né? E tudo ela consegue solucionar, ela é uma pessoa que consegue solucionar as coisas, tá? Ali no campo sentimental dela as coisas vão se solucionando, tá? Até porque a gente tem a chavezinha ali. Tá? Isso quando a gente quer fazer uma leitura de bloco um pouco mais rápida, porque pra gente não ficar repetitivo, porque muitas vezes muitas vezes não, a mini mesa real e a mesa real elas vão ser repetitivas porque elas vão confirmar e reconfirmar várias informações, tá? E depois a gente vai ter no método das casas, que a gente já vai fazer daqui a pouquinho. Por isso que eu tô correndo um pouquinho com o nosso bloco, tá? E ali em torno deste homem, tá? Este homem no campo mental dele, então, ele também pensa, né, nas questões de trabalho aí, pode ser relacionada a esta mulher, né? Formas que ela tenha de divulgar, de ampliar a clientela dela, né? Talvez formas de ele ser mais parceiro e ele com um sentimento de parceria, né? Ele pensa muito no relacionamento deles, no sentimento entre eles, tá? É uma coisa que vai ali no plano sentimental dele, como ele manifesta buscando soluções, buscando alternativas, tentando agradá-la, tentando fazer surpresas positivas, né? Viver bons momentos, tá? Eu diria que ele tenta surpreender ela com novidades, com presentes, com gestos de carinho, né? E soluções por conta dessa chave aí, tá? Ajuda, né? Trazer auxílio para ela. Olha só. Agora nós vamos aplicar as casas, tá? Agora nós vamos aplicar as casas. Por isso que eu disse, ó, não vou fazer nessa mini mesa triangulação, cavalaria. Não podemos fazer, podemos, mas eu acho que como eu falei, ó, fazendo o básico bem feito, o resto são detalhes, são plus, são bônus que a gente consegue trazer, tá? Principalmente quando envolve questões mais difíceis que a gente tenha que se aprofundar, tá? Mas vamos ali para a metodologia das casas. Precisamos fazer o básico bem feito. Então, assim, ó, como a gente já viu ali a casa 1, vai representar, né, o motivo principal da consulta da consulente. Ela busca por novidades, informações, né. Na casa 2, a gente vai ter a relação dela com os familiares dela, das pessoas que são próximas. Então ali a gente tem a raposa, que fala de muita estratégia, de muito planejamento, de estar sempre em alerta, né? Então vamos botar aí que a nossa consulente, ela tem aí essa situação de estar sempre pensando, sempre tendo que decidir, sempre tendo que definir, sempre tendo que planejar, né? Então ela tem uma mente aí bem acelerada e bastante estratégica. Em alguns casos ali a gente vai ter que pode fazer referência a pessoas do convívio dela, né, colegas de trabalho, pessoas da rotina, pessoas muito próximas, né, mas aqui, como a gente tem a raposa, a gente vai ter essa situação de estratégia. Na casa 3, a gente vai ver se existe alguma mudança iminente na vida da consulente, se ela vai ser favorável. Então, como a gente já viu essa âncora, a próxima da nossa consulente, ela é favorável, tá? A gente vai levar em consideração
tá? Minha dica, tá? É levar em consideração a posição da carta em relação ao consulente ali, a proximidade, pra gente poder entender. Porque, como eu vivo falando pra vocês, gente, Lenormand ele não fala sozinho. Então, a gente tem que ter outras dicas de como essa carta tá se manifestando, se no aspecto luz, se no aspecto sombra, e a técnica da distância é uma técnica excelente pra gente fazer isso, tá? Também aqui na questão das casas, tá? Então, a nossa âncora tá próxima da nossa consulente, mudanças muito positivas e favoráveis em relação ao trabalho para ela. Tá? Na casa 4, a gente vai ter dinheiro, trabalho, vida material, emprego, profissão, carreira, esforço, rotina, responsabilidade, estágio, serviços, obrigações. Então, aqui numa dinâmica social, né, bastante grande, né, de forma positiva, tá? Então, aqui a gente tem ela na a casa do jardim, a carta do jardim nessa casa, né, que vai falar em exposição, vai falar em socializar, vai falar em vida social, tá? A gente tem os peixezinhos ali do lado desse jardim que estão dando movimento a esse jardim e ele está próximo à nossa consulente e próximo de carta de realização. Então, de forma muito positiva, ele está muito bem aspectado, tá? Qualquer dúvida, vão deixando nos comentários depois e levem pra gente lá no grupo, tá? E na casa 5, nós temos o alerta, né? Avisos que o baralho dá, aonde é preciso ter atenção, prudência, maturidade, situações delicadas. Então, lembram que eu falei que a situação financeira dela não vai se resolver em até 3 meses? Olha aí, mais uma confirmação, porque aqui tem um alerta financeiro, tá? Então, pode ser que ela faça bons negócios, pode ser que ela comece a ter mais clientes, mas não quer dizer que o problema dela está resolvido. Vai ser necessário ter prudência com a questão financeira para que ela possa resolver os problemas dela, para que ela possa sair de uma situação, talvez, que ela esteja de dificuldade financeira. Na casa 6, então, a gente vai ter a questão do amor, dos filhos, da vida sentimental. A gente tem a carta do trevo, então, uma referência muito positiva, tá? Para os próximos 3 meses, em relação aos filhos, a relação afetiva. Ela enxergando as coisas de forma muito positiva e as coisas acontecendo de forma positiva. E pode haver aí pequenas positividades de forma inesperada nesse quesito, tá? Na casa 7, as preocupações, né? Aquilo que aflige o consulente, motivo do seu entristecimento. Então, pode ser que ela esteja triste consigo mesma por algumas questões, por algum motivo, né? Também pode estar falando aqui das preocupações que a nossa consulente está carregando em relação à própria vida, né? A casa 8, as alegrias, né? Então, as alegrias dela são em relação afetiva ao marido dela. Aqui também a gente pode ter ela se sentindo amada, né? Então, isso traz felicidade para ela, tá? O que traz satisfação para ela, né? Na casa 9, então a gente viu a casa 8, agora a gente vê a casa 9. Viagens, existe alguma viagem para consulente? Se existe, se é propícia para ela, mudança a longo prazo, saudades. Então aqui tem a carta do homem, né? Pode ser que ela sinta falta, esse homem ali, ele está influenciado ali por aquele jardim, né? Lembra que a gente vai levar em consideração cartas ao seu redor, ao entorno, a proximidade, né? Então talvez ela sinta falta de convívio social com o marido, né? Então é algo que ela pode sentir, ou que ela tenha aí alguma oportunidade de passeio, de alguma viagem, de alguma saída com o marido. Na casa 10, a gente vai ter os bens e os valores. Como o consulente administra seus bens, o que é valioso, o que é precioso para ele. Então, o casamento, né, as parcerias, o círculo dela, né, das pessoas próximas, o relacionamento. O casamento em si, eu diria mais com a carta da aliança, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito valioso para a nossa consulente. Na casa 11 a gente tem as novidades, né? Então a gente tem as montanhas na casa 11, né? Como que as novidades vão se manifestar, então bastante paradas, tá? Alguns obstáculos aí na vida da consulente em relação às novidades para a vida dela. Assim como a gente também pode ter que ela pode estar enfrentando novos desafios, tá? Pode estar relacionado aí a situação com a filha ou alguma outra situação na vida dela, tá? Alguns novos desafios nascendo aí na vida da nossa consulente. Saúde e bem-estar, então ali tem a carta da criança, então ela vai estar bem de saúde, tá? Pode ser que ela tenha algumas inquietações, tá? Mas ela vai estar bem de saúde, até porque a gente tem a carta do sol próxima, tá? Vai estar disposta, bem disposta, tá? Na questão do equilíbrio na casa 13, tá? Aquilo que o consulente deve fazer para alcançar o equilíbrio, qual a orientação que o baralho dá, como que ela deve agir para melhorar a situação. Então a gente tem a carta do sol, enxergar as coisas com clareza, tá? Procurar manter a lucidez, pensamento positivo, tá? E o que é imediato, o que precisa ser resolvido com urgência e que o consulente acredita que seja urgente. Então, a gente tem a carta da chave. Então, abertura de caminhos para o nosso consulente, respostas, soluções, né? Aquilo que para o nosso consulente é imediato, que ele vai estar buscando com muito afinco,
né, nesses próximos 3 meses, e aquilo que realmente requer, né, a atenção do nosso consulente é a chave ali, que são essa busca. Então, ela pode procurar por novas parcerias, abrir novas portas, novos caminhos, tá? E casamento, sociedades, compromisso, aquilo que completa o consulente, aquilo que traz o pertencimento. A gente vai ter a carta do buquê, tá? Então, a carta do buquê, ela pode falar em celebrações, ela pode falar em surpresas positivas e agradáveis, né? Em relação às sociedades e a esse quesito ao qual pertence essa casa, com a carta do buquê, a gente pode ter aí que talvez ela tenha que ter vamos botar assim, uma dedicação, um carinho, um empenho, vamos botar até aquele diferencial, aquele mimo que tu faz se ela trabalha com cliente para um cliente, né? Aquele agrado, aquele diferencial, né? Tornar as coisas mais belas, mais bonitas, atender melhor, ser mais simpático, enfim. Tá, gente? Então, essa foi a leitura das casas. Agora, a gente pode fazer a leitura da linha do destino e encerrar a mini mesa real. Ou a gente pode fazer as outras técnicas. Como eu falei para vocês, nós não vamos fazer nesta mini mesa as técnicas, mas quem quiser aplicar as técnicas pode aplicar, tá? Nós vamos direto para a linha do destino, ok? Como é que nós vamos fazer a leitura da linha do destino? Nós vamos pegar a carta 16, 17 e 18. Só que nós vamos fazer assim. Nós vamos ler a carta 16 em par com a carta da posição 2. A carta 17 nós vamos ler em par com a carta da posição 3. A carta 18 com a carta da posição 4. Então, ali nós temos estrela e raposa, né? Depois nós temos lua e âncora, navio e jardim. Então, aqui, a carta das estrelas, ela, como sempre, né, traz uma realização muito grande ali, envolvendo estratégia por parte da nossa consulente. Com a carta da lua, um reconhecimento, tá? Que a lua vai falar em reconhecimento, um reconhecimento. E lá em cima nós temos a âncora na relação profissional. E temos o navio que vai falar em expansão, tá? E com o jardim, expansão, visibilidade do negócio dela. Então, aqui fecha, né, a nossa linha do destino, falando, né, que com essas ideias, com tudo isso que a nossa consulente está fazendo, ela vai ter sucesso. Ela vai ter sucesso com essas ideias na visibilidade, no reconhecimento aí, na expansão do negócio dela. Tá bom? Então, se você gostou, deixa aqui embaixo o like, tá? O nosso grupo aqui, espero que cada aluno deixe aqui o seu like, vamos colaborar aí com o canal, né? E as dúvidas podem ser deixadas nos comentários, ou para quem é do nosso grupo ali, pode trazer no grupo as suas dúvidas, tá? Quem quiser fazer o restante, né, a triangulação, cavalaria e a investigação, né, das mensagens ocultas em cada carta tema, que vai ser aquela leitura que a gente vai pegar. A carta tema a ser investigada, vai contar até 7, vai tirar a carta, depois volta, conta até 7, tira outra carta até que volte até aquela carta, né? Quem quiser pode fazer, depois me mandar lá no grupo, que a gente pode estar corrigindo também, tá bom? Beijo grande no coração de vocês.